Bom dia, meus irmãos. É com muita alegria que nos encontramos novamente aqui no nosso canal do YouTube. E eu quero começar convidando você, pegue sua Bíblia, pegue o aplicativo. Nós temos os cânticos também no aplicativo, mas hoje você já vai poder acompanhar os cânticos também durante a nossa transmissão. Mas pegue sua Bíblia, chame a sua família. Vamos nos ater nesse momento a esse instante onde vamos cantar, vamos ler a Escritura Sagrada, vamos ouvir a Palavra de Deus. Então convido você, pegue a sua Bíblia, por favor, abra no Salmo de número 33. Salmo de número 33. Como família, nós estamos diante do Deus Criador e nós queremos adorá-lo. Ele que é o nosso auxílio e o nosso refúgio. Salmo de número 33, Salmos 33. Abra a sua Bíblia, chame as crianças para estar perto de você também. Vamos fazer a leitura? Salmo 33 diz assim: Exultai, ó justos, no Senhor. Aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, do lugar de sua morada observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória. A despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e, no tempo da fome, conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Queridos, esse é o nosso Deus. O salmista, no Salmo 33, nos convida a confiar em Deus, soberano, Criador, nosso auxílio, nosso refúgio. Nós esperamos, sim, no Senhor. Esse é um dos salmos que nós lemos nessa semana, no período de domingo passado até hoje, nós lemos 2 Samuel, iniciamos Reis. Nesse período, queridos, os salmistas compuseram bastante salmos, um deles é o 33. 71 salmos foram compostos do período do segundo livro de Samuel que nós lemos. E esse nos convida a confiarmos em Deus. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos agora. Nós vamos fazer uma oração. Esse salmo nos convida à adoração, à gratidão e também à confissão dos nossos pecados. Vamos orar juntos? Feche seus olhos por instantes, nós vamos orar. Pai, nós louvamos o teu santo nome. Não existe Deus como o Senhor. Rocha eterna, firme, nós nos refugiamos em ti. O Senhor é o nosso auxílio, o Senhor nos criou, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos formou, o Senhor nos transformou e é o Senhor mesmo que nos sustenta. Tu és o Deus eterno, o Deus infinito,
o Deus soberano sobre todas as coisas. A nossa vida está nas tuas mãos, os teus olhos estão vendo tudo o que está acontecendo. E nós confiamos que o Senhor está conduzindo de acordo com o teu propósito santo e perfeito, que redundará em honra e glória ao teu santo nome. Como igreja agora, reunida nos lares, nós nos colocamos na tua presença e te agradecemos pelo que o Senhor tem feito. Embora a distância tenha trazido saudade aos nossos corações, nós nos alegramos. Por meio da tecnologia podemos estar juntos falando com o Senhor. Obrigado, Senhor. Confessamos o nosso pecado. Somos pecadores e necessitados do teu perdão. Por isso pedimos, visita-nos com tua graça, perdoa-nos e restaura-nos, pois sem ti nada somos, nem nada podemos fazer. Gratos pelo perdão recebido, nós queremos cantar louvores ao teu santo nome. Por isso nós te pedimos e agradecemos, orando em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. O convite agora é para você louvar a Deus. Nós vamos cantar ao Senhor com cânticos que exaltam o seu santo nome, pois só Ele é digno. Bom dia, igreja querida. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês nesta manhã, nesse domingo. É uma alegria estar aqui para louvar o Senhor com vocês. E eu queria fazer um pedido. Às vezes é um pouco estranho, né, a gente cantar com uma televisão ou cantar com um celular ou um tablet, mas eu queria te fazer esse pedido. Cante comigo, onde quer que você esteja. E louve ao Senhor, adore o nome dele nesse momento, que a gente possa erguer um louvor juntos como igreja ao Senhor nesta manhã. Hoje é tempo de louvar a Deus. Hoje é tempo de louvar a Deus, e em nós agora habita teu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. No meio dos louvores Deus habita, e é seu prazer cumprir o que nos diz. E então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, 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 vem louvar. Amém. E já que você recebeu esse convite de vem louvar, você pode dizer: eu quero louvar-te, Senhor. E não só isso, não apenas isso. Quero amar-te, quero servir-te. Quero louvar
buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te, quero amar-te, sempre mais e mais quero amar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero amar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, quero servir-te, sempre mais e mais quero servir-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero servir-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Amém. Bom dia, meus irmãos. Que a graça, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa reinar na sua vida, no seu coração, especialmente nesses dias difíceis que nós estamos enfrentando, não é verdade? Quero convidar os irmãos a abrirem comigo a palavra do Senhor em 2 Samuel, capítulo 7. No livro de 2 Samuel, capítulo 7. O título que eu dei para essa nossa reflexão, para esse nosso sermão, é o Pacto Davídico. O Pacto Davídico. Eu quero ler com os irmãos 2 Samuel 7, do versículo 1 até o versículo de número 17. Diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Olha, eu moro em casa de cedros e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: Vai, faz tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, verso 4, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: Vai e dize a meu servo Davi: Assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhum habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos exércitos: Tomei-te da malhada de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo, por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei, verso 10, lugar para meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam, como dantes, desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Dar-te-ei, porém, descanso
de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Quando teus dias se cumprirem e descansarem com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Verso 15. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. O teu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas estas palavras, e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Feche seus olhos, eu quero orar com os irmãos. Senhor, nós estamos aqui nessa manhã para ouvir a Tua voz, para aprender mais da Tua palavra, palavra revelada, palavra que nos alimenta, palavra que nos conforta e nos consola. Obrigado, Senhor, porque Tu és o mesmo Deus, Tu és imutável, o Deus que se revelou a Davi, o Deus que fez uma aliança com Davi, é o Deus que está aliançado conosco através de Jesus. Muito obrigado, Pai. Coloco a vida do meu irmão, da minha irmã que está do outro lado da tela, que o Teu Espírito fale ao coração dos meus irmãos, que a Tua palavra exposta possa ser o alimento necessário e suficiente para esta manhã. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. O pacto davídico. Esse texto é se não o mais, importante dessa perspectiva de Samuel, porque é um pacto que Deus faz com Davi e é um pacto que aponta para a própria pessoa de Cristo. Eu quero ler para você um pequeno trecho do sermão de Santo Agostinho, de 8 de dezembro do ano 410. Diz assim, abro aspas, tu te espantas que o mundo chegue ao fim? Mais vale que te espantes de vê-lo chegar à idade tão avançada. O mundo é como um homem, nasce, cresce e morre. Na velhice, o homem vive isolado pelas catástrofes. Cristo então diz, o mundo vai partindo, o mundo está velho, o mundo sucumbe, o mundo respira ofegante, mas não tenha medo. Tua juventude há de se renovar como uma águia. Fecho aspas. Quando a gente chega em 2 Samuel capítulo 7, Davi já havia sido ungido rei de todo Israel. Ele já havia conquistado a fortaleza de Sião, conhecido como Cidade de Davi. Davi já havia derrotado os filisteus, já havia realizado algo muito importante na perspectiva religiosa para o povo de Israel, que era retornar com a arca para Jerusalém. E então, finalmente, a gente chega em 2 Samuel capítulo 7. E em 2 Samuel capítulo 7, o texto sagrado começa nos mostrando que Davi estava habitando aonde? Em uma casa. Após praticamente 500 anos, desde a entrada de Israel em Canaã, a promessa feita a Abraão se concretiza. Do tempo em que o povo entra em Canaã até esse momento, o momento da conquista, leva-se, alguns estudiosos vão nos dizer, praticamente 500 anos.
E é por isso que o texto começa nos mostrando que Davi estava habitando na sua própria casa. Após uma longa jornada desértica, o povo de Deus recebe, no verso 1, descanso. O povo escolhido por Deus foi escravo no Egito, sofreu, padeceu inúmeros problemas. Foi um povo que por um longo tempo não teve um líder, vivia segundo aquilo que era bom ao seu próprio coração, o período dos juízes. E posteriormente, esse povo pede um rei, Deus concede um rei a eles, mas um rei orgulhoso, um rei soberbo, Saul. Mas agora, o povo de Deus vive um outro momento da história, uma nova fase. Uma fase de descanso. Uma fase onde eles têm como rei, não mais Saul, mas Davi. Certo dia, o texto vai nos mostrar que Davi acorda, do verso 1 ao verso 3. E a gente vai ver que do verso 1 ao verso 3 existe um diálogo entre Davi e Natã, um diálogo curto. O rei Davi acorda e diz: sabe, Natã, eu estou vivendo em casa de cedro, mas a arca de Deus está numa tenda. Verso 2. Olha, eu moro em casa de cedros e a arca de Deus se acha numa tenda. Natã, meu amigo, eu trouxe a arca de Obed-edom para Jerusalém, mas a arca está em uma tenda. E eu estou morando em uma casa de cedro. Ou seja, Davi, por amar ao Senhor com todo o seu coração, ele desejava construir para Deus uma casa. E esse desejo, ele já habitava no coração de Davi há algum tempo. Se você for em Salmos 132, do verso 1 ao verso 5, você verá que Davi, ele tinha feito uma promessa a Deus. E a promessa era: olha, Deus, eu vou edificar uma casa para o Senhor. Então, Davi estava desejoso em fazer uma casa, em construir, em edificar uma habitação para Deus. Porque, de fato, para o rei Davi não fazia sentido ele habitar em uma casa de cedros, mas Deus habitar em uma tenda. Cedro era uma madeira bela, muito bonita, em que os ricos usavam para construir a sua casa. Uma madeira cara. E na mente do rei Davi, ele não podia morar em um lugar tão bom, tão belo, tão bonito, e o Senhor Deus habitar em uma tenda. E qual o conselho que a gente vê no texto que o profeta Natã dá ao rei Davi? Verso 3. Disse Natã ao rei: vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Esse não é um bom conselho. Por mais que a intenção e a motivação do rei fosse boa, não necessariamente ela era a vontade de Deus. E por que esse conselho do profeta Natã não foi um bom conselho? Porque ele não consultou ao Senhor. A Bíblia nos diz que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. E por mais que a minha intenção e a sua intenção seja boa, talvez ela não esteja ligada, conectada com aquilo que é a vontade de Deus. Natã então dá um conselho a Davi sem consultar ao Senhor. E segundo a sua própria percepção, Davi diz: olha, vai porque Deus é contigo. Mas perceba algo. Natã diz: vai porque Deus é contigo. Mas no texto não tem a expressão assim diz o Senhor. Por quê? Porque Natã está dando um conselho não segundo aquilo que Deus ordena, mas segundo o próprio coração do profeta. E aqui eu quero trazer uma aplicação rápida para nós. Eis aí um exemplo do que não devemos fazer. Planos sem uma direção
de Deus. E hoje nós não precisamos sair por aí consultando profetas, porque nós temos a palavra, nós temos a Bíblia Sagrada, nós temos as Sagradas Escrituras, e ela é a vontade de Deus para nós. E a palavra revelada é a vontade de Deus para nós. Então, querido irmão, querida irmã, antes de sair fazendo planos e executando esses planos, consulte ao Senhor. A grande questão é, Deus pediu para o rei Davi construir uma casa para ele? Não. Deus não pediu. Quem escolheu Abraão? Deus. Quem constituiu o povo de Israel? Deus. Quem libertou o povo do Egito? Deus. Quem deu a lei ao povo? Deus. Quem ordenou a construção do tabernáculo? Deus. Quem fez o povo conquistar a terra de Canaã? Deus. Mas Deus não pediu uma casa. Deus não pediu para Davi construir uma casa para ele. O diálogo entre Davi e Natã termina no verso 3. Davi, do verso 1 ao verso 3, mostra a Natã o seu desejo de construir uma casa para o Senhor. Natã aconselha de forma errada, vai lá Davi, constrói, segue o seu coração. Mas o que acontece depois? Aí vem o verso 4. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo. No verso 4, Deus fala. E Deus fala com o profeta, e Deus fala com o profeta para que o profeta entregue uma mensagem ao rei Davi. E Deus começa essa mensagem com uma pergunta. Deus está dizendo, Natã, você vai perguntar para Davi se ele vai me construir uma casa. Olha o verso 5. Vai e dize a meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para minha habitação. Percebe? No conselho de Natã, no verso 3, ele diz, vai, Davi, e faz o que está no teu coração. Mas no verso 5, já vem a expressão, assim diz o Senhor. E então Deus começa a relembrar Natã, dizendo, eu nunca habitei em casa, verso 6. Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito. Mas tenho andado em tenda. Natã, desde sempre eu tenho andado em tenda, eu tenho andado em tabernáculo. E eu sempre estive no meio do meu povo, verso 7. Em todo lugar, Natã, aonde o meu povo foi, eu andei com ele. E eu nunca ordenei a qualquer das tribos que me fizessem casa. E é interessante, porque algumas versões nos trarão chefe das tribos, que no hebraico tem o sentido de juízes, de líderes. Deus está dizendo, Natã, eu nunca pedi para nenhum chefe de tribo, para nenhum líder, para nenhum juiz construir uma casa para mim. E na visão, Deus continua falando ao profeta Natã, verso 8. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi. Deus chama o rei Davi de quê? De servo. E Deus não pede apenas que Natã lembre a Davi a sua condição de servo, mas Deus diz, Natã, lembra a Davi de onde ele veio. O verso 8 nos diz, tomei-te da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Deus está dizendo, Natã, lembra a Davi que ele é servo, e lembra a Davi de onde eu o tirei. Lembra a Davi de onde ele veio. Natã, lembra a Davi quem ele era. Queridos, Deus é grande. Você não. Somos pequenos. Somos meros servos.
Não era Davi que construiria uma casa para Deus, mas era Deus quem faria uma casa para Davi. É graça, não é mérito. Deus é quem faz. Ele é o soberano, Ele é o Senhor. Ele é o Deus missionário, Ele é o Deus ativo. E nós, tudo o que nós fazemos é uma resposta daquilo que Deus fez. Primeiro, o que o povo de Deus fez para ser livre do Egito? Nada. Contudo, depois da ação graciosa de Deus, eles deveriam fazer o quê? Agir em resposta, em fidelidade à libertação realizada pelo Senhor. Como? Sendo fiéis e obedientes à lei. É por isso que Deus dá a lei ao povo de Deus depois de libertar o povo, e não antes. Porque é graça, não é mérito. Deus estava dizendo por meio do profeta: ei, Davi, você era um simples pastor de ovelha. Fui eu quem te colocou como príncipe sobre o meu povo, Davi. Foi eu quem te colocou como rei sobre Israel, Davi. Queridos, Deus não depende de nós, é o contrário. Nós é que dependemos de Deus. E eu tenho certeza que em meio a essa crise pandêmica, se você estava vivendo alienado do Senhor, toda essa crise da saúde fez você dobrar o seu joelho e dizer: Deus, eu preciso de Ti. Me livra de tudo isso, Senhor. Guarda a minha vida, guarda a minha casa, guarda a minha família, guarda a minha saúde. Deus, eu preciso de Ti. Não é Deus que precisa de Davi, queridos. É Davi que precisa de Deus. Deus está dizendo: Natan, lembra Davi de onde ele veio, mas lembra também a Davi que eu sou a segurança dele. Não é a casa onde ele habita, não é os exércitos que ele tem, não é a sua posição como rei, mas apenas a mim. Eu sou a única segurança que Davi tem. Olha o verso 9. E eu fui contigo por onde quer que andastes. Eliminei os teus inimigos diante de ti, fiz grande o teu nome, como só os grandes na terra têm. Davi, eu fui contigo por onde você andou. Eu eliminei os teus inimigos, Davi. Diante de ti, Davi, eu fiz grandes coisas. Verso 10. Davi, foi eu quem preparei uma terra para vocês. Davi, eu os alimentei. Verso 11, eu os protegi. E então, meus irmãos, o texto traz para nós uma afirmação muito significativa. Olha o verso 11, lá no finalzinho. Faz, Natan, saber ele que o Senhor te fará casa. É o Senhor quem faria uma casa para Davi, não o contrário. Do verso 12, então, até o verso 16, nós temos o relato do pacto de Deus com Davi. Mas antes eu quero te relembrar que Deus fez uma aliança com o seu povo e em determinados momentos da história Ele renova esse pacto. Temos o pacto da graça em Gênesis 3,15. Depois a renovação por meio do pacto noético. E um sinal visível que Deus deixa, o arco-íris. Depois Deus renova o pacto em Abraão. Depois o pacto é renovado em Moisés. E aí nós chegamos em 2 Samuel 7, que é quando o pacto é renovado em Davi, o pacto davídico. E é a última renovação do pacto antes da encarnação de Cristo. Porque em Cristo nós temos o novo pacto, ou a nova aliança. E em todas as renovações do pacto, o pacto aponta para Jesus Cristo. Em Adão no jardim, o pacto aponta para Jesus na perspectiva da semente da mulher. Em Noé, o juízo de Deus seria derramado não mais sobre a humanidade na perspectiva de dilúvio, mas sobre o Cristo no madeiro.
Em Abraão, o pacto aponta para Cristo como o cordeiro que tira o pecado do mundo. Não seria necessário Abraão imolar o filho, porque o próprio Deus imolaria Cristo no madeiro, na cruz. Em Moisés, o pacto aponta para Cristo como Cristo sendo aquele que é o verdadeiro libertador e a verdadeira Páscoa. E em Davi, o pacto aponta para Cristo, porque o Cristo é o verdadeiro e eterno Rei. Davi é mortal, Davi é finito, Davi é temporal. O verso 12 nos mostra isso. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais. Todavia, a aliança, o pacto que o Senhor fez com Davi, perpassaria todas as eras, porque ele é eterno e imutável. Deus está dizendo no verso 12 que mesmo após a morte de Davi, a aliança, o pacto permaneceria por meio de um descendente. Mesmo após, o texto diz, descansares com teus pais. E Baldwin, um especialista no Antigo Testamento, ele vai dizer que essa expressão, descansares com teus pais, insinua uma comunhão além do túmulo. A aliança permaneceria através de um descendente. O texto está falando de quem? De Salomão. Porém, profeticamente, o texto está apontando para o Cristo, para Jesus, o verdadeiro e eterno Rei, que vem da linhagem de Davi. Mateus 1 nos mostra essa perspectiva da genealogia de Cristo. De fato, na sequência terrena de Davi, o seu sucessor foi Salomão, mas profeticamente o texto aponta para a continuidade de um reino eterno na pessoa de Cristo. O termo casa, querido, aparece no texto 16 vezes. E tem um sentido não de moradia ou de habitação, mas a palavra casa nesse texto tem o sentido de dinastia. E o tema central do texto é exatamente esse: Deus fazendo um pacto com Davi. Deus dizendo a Davi, eu é quem vou construir, eu é quem vou edificar uma casa para você, Davi. Nesse pacto com Davi, Deus mostra que essa aliança envolve, que nessa aliança com Davi existe uma relação diferente da relação que foi com Saul, por exemplo. Porque Deus chama Salomão, o próximo rei de Israel, de filho. Olha o verso 14. Eu lhe serei por pai. Deus chama a Salomão, o próximo rei de Israel, de filho. E nessa relação paternal, o texto bíblico vai nos dizer que quando o filho transgredir as leis de Deus, Deus viria com uma disciplina amorosa. Se vier, verso 14, a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Percebe? Nem mesmo o pecado poderia interromper, quebrar esse pacto de Deus com o seu povo. E isso é afirmado no verso 15, queridos. Mas a minha misericórdia não se apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. O pacto não pode ser quebrado, porque Deus está dizendo que a misericórdia não vai se apartar. O pecado gerou uma divisão no reino de Israel, mas não a sua extinção. O pecado gera divisão na igreja hoje, mas não gera a extinção da igreja. Glória a Deus por isso. E então vem o clímax do pacto. Verso 16. Porém a tua casa, porém a tua dinastia, Davi, e o teu reino serão firmados para sempre. Diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre. E o nosso texto termina como? Termina nos mostrando que Natã falou todas essas palavras de Deus a Davi. Eu quero concluir.
E eu quero concluir com algumas aplicações para o seu coração. Primeiro, o povo de Deus passou por momentos de dores, aqui no nosso texto. Mas agora, em Davi, eles estavam descansando. Eu e você estamos passando por um período complicado. Uma pandemia afetou o mundo, mas toda dor é por enquanto. E assim como Deus estava com o seu povo no deserto, guiando o seu povo em Canaã, livrando e dando vitória nas batalhas, Ele é o Deus conosco nesses tempos sombrios. Nós não estamos sós. Antes de fazer algo, segunda aplicação para o nosso coração, consulte ao Senhor. Seu coração é enganoso, meu coração é enganoso. A sua intenção, querido, o irmão, pode ser a melhor, mas pode ser que essa sua intenção ou essa sua vontade não seja a vontade de Deus. Busque a vontade de Deus na palavra. Ela é a vontade revelada de Deus para nós. Terceiro, nós somos a casa de Deus. Ele habita em nós através do seu Santo Espírito. O local onde nós nos reunimos, 313, 314 Sul, está fechado. Mas a igreja está viva. E o que a Bíblia me mostra é que sempre após períodos difíceis, a igreja continua mais forte. Após tempos de perseguição, aflição, dor, enfermidade, morte, caos, a igreja ressurge e continua forte. Última aplicação para o nosso coração. Nós somos servos e nada mais do que servos. Davi entendeu que ele era apenas um servo. E se você for no texto posterior ao que nós lemos hoje, 2 Samuel 7, do verso 18 até o verso 29, você vai ver que nessa oração de Davi, a palavra servo aparece 9 vezes. Deus ordena que Natã diga a Davi que ele é um servo. Davi escuta a ordem do Senhor e ele ora dizendo: ok, Senhor, eu sou apenas um servo. Mas também somos mortais, finitos, temporais, assim como Davi. Todavia, nós não precisamos ter medo da morte. Não precisamos ter medo dessa pandemia. O seu coração não precisa entrar em desespero. Sabe por quê? Porque nós acabamos de ver no texto que Deus é um Deus de aliança. Que Deus é um Deus de pacto. Esse pacto é eterno, esse pacto é imutável, esse pacto é um pacto gracioso. Queridos, o texto está dizendo que Deus fez um pacto com Davi e que esse pacto iria perpassar todas as eras, e esse pacto atinge a mim e a você na pessoa de Cristo. Cristo é o que traz sentido para nós. A gente não precisa ter medo dessa pandemia, porque nós estamos no pacto. Nós fazemos parte da nova aliança. Não sei, talvez a forma que Deus, em seus eternos decretos, estabeleceu para que a morte me alcançasse nesse mundo fosse por meio de um vírus, de um coronavírus. Amém! Que assim seja. Sabe por quê? Porque a nossa esperança não é apenas para este mundo. A nossa esperança não pode estar enraizada nesta terra. E viver é Cristo e morrer é lucro. Eu quero encerrar relendo o trecho do sermão de Agostinho que eu li no início. Tu te espantas que o mundo chegue ao fim? Mais vale que te espantes de vê-lo chegar à idade tão avançada. O mundo é como um homem, nasce, cresce e morre. Na velhice, o homem vive assolado pelas catástrofes. Cristo diz:
o mundo vai partindo, o mundo está velho, o mundo sucumbe. O mundo respira ofegante, mas não tenha medo. A tua juventude há de se renovar. Queridos, existe um rei que reina eternamente. Existe uma casa celeste, existe um lugar de paz e alegria, e é para esse lugar que Deus está nos conduzindo. É para esse lugar que o pastor das nossas almas está nos guiando. Simplesmente confie naquele que sabiamente e soberanamente guiou, guia e guiará a igreja dele por todo sempre. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar com você nesse momento. Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor fez um pacto conosco em Jesus, um pacto de graça, um pacto eterno, uma aliança imutável. Não precisamos temer a morte, porque mesmo indo ao túmulo, ao fechar os nossos olhos nesta realidade, abriremos os nossos olhos na eternidade. E isso tem que trazer paz ao nosso coração, isso tem que trazer, Senhor, esperança para a nossa alma. Acalma o nosso coração, Senhor. Acalma as nossas emoções, acalma as nossas ansiedades. Tu és o Deus que está no controle de tudo e de todos. O coronavírus não o pegou de surpresa. O Senhor tem um propósito maior em meio a tudo isso. Obrigado, porque a gente pode descansar num Deus que fez uma aliança conosco, num Deus que fez um pacto eterno com o teu povo. Obrigado pela morte de Cristo, pelo sangue da nova aliança. Obrigado pela ressurreição de Jesus. Obrigado porque Cristo reina desde já e para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe, querido. Fica na paz, fica com Deus e descansa o seu coração. Um abraço. Eu queria convidá-lo agora a engrandecer o nome do nosso Senhor com essa música. Grande é o Senhor, o nosso provedor, o nosso Criador, o nosso Redentor e Salvador. O Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por
Nós ouvimos a voz de Deus por meio da exposição da Escritura Sagrada, um Deus de aliança, Deus que ama o seu povo e cuida do seu povo. Queridos, nós temos agora um momento de intercessão. A Escritura Sagrada, Salmo 65, Salmo 65, verso 2, diz assim: Ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens. A tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens. Então vamos diante do Senhor nessa hora. Vamos colocar o nosso joelho, se você puder. Vamos ajoelhar, vamos colocar o nosso coração e vamos clamar ao Senhor. Pelo que nós vamos orar nessa hora? Eu quero te convidar a orar especificamente pelo Brasil, pelas famílias enlutadas, por aqueles que estão enfrentando a Covid-19. Quero pedir que você ore pelas equipes médicas, enfermeiros, todas as pessoas envolvidas com o tratamento das pessoas enfermas. Quero pedir que você ore pela liderança do nosso país, pela direção clara do que deve ser feito. Ore pelo conselho da igreja, pelas áreas de liderança da nossa igreja. Estamos todos envolvidos em produzir material para alcançar o seu coração através das nossas mídias. Então vamos ter esse tempo de oração, de confissão da nossa dependência e de confiança naquilo que Deus está fazendo. Então vamos fazer esse momento de oração. Deus Santo, essa é a oração do teu povo. Teu povo reunido que confia no Senhor. Eu sei que o Senhor está ouvindo cada petição, cada declaração de confiança, cada coração derramado diante do Senhor. E confiados naquilo que o Senhor está fazendo, naquilo que vamos receber do Senhor, é que nós te pedimos tudo isso e agradecemos, porque confiamos no que o Senhor vai fazer. Em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e todo-poderoso Pai, e as consolações do Santo Espírito, seja sobre a Igreja de Jesus espalhado pelo mundo, hoje e para todo sempre. Amém. Amém e amém. Queridos, eu quero pedir a sua atenção por mais um instante, porque nós temos alguns avisos importantes e eu quero que você preste bastante atenção. O primeiro deles é o nosso dia de jejum e oração. Semana passada nós fomos convocados pelo pastor Roberto Brasileiro, presidente do Supremo Concílio, para dedicarmos a um dia de jejum e oração pela situação vivida. E nós, como Igreja Presbiteriana de Brasília, continuamos convocando a igreja para isso. Eu sei que você está orando durante a semana e talvez muitos até mesmo jejuando, mas eu quero te convidar. Hoje é um dia que nós estamos dedicando especificamente para isso. Então vamos orar e eu quero pedir que você ore pelas pessoas envolvidas na área de saúde, técnicos, administrativos, vigilantes, não apenas médicos e enfermeiros, mas todas as pessoas que estão envolvidas, também pelos servidores da área de segurança, bombeiros militares, policial militar. Vamos orar por esses que estão cuidando, enquanto nós estamos de quarentena, isolados em casa, esses estão trabalhando e servindo a comunidade. Vamos orar, esse motivo que eu coloco diante de você. No nosso boletim você tem uma lista também. Vamos orar. Dedique um tempo de jejum também nesse dia para isso. Um outro aviso importante para você é sobre a nossa fidelidade e generosidade na entrega dos dízimos e das ofertas. Você que é membro da igreja, recebeu um pequeno vídeo dando orientações, mas eu quero reforçar isso para você. Faça a sua transferência bancária, evite ao máximo ir a uma agência bancária.
Então faça a sua transferência. Se você tiver alguma dificuldade, você pode entrar em contato com o nosso tesoureiro ou na secretaria da igreja durante a semana. Mas faça o seu depósito por meio de transferência eletrônica, entregue o seu dízimo e entregue também a sua oferta. Esse é um momento que nós somos chamados não apenas à fidelidade, mas à generosidade. E por que eu digo isso, queridos? Há um crescente número de irmãos que vão necessitar da nossa ajuda. Aqueles que têm mais serão instrumentos nas mãos do Senhor para ajudar aqueles que têm menos ou pouco. Muitos dos nossos irmãos não têm podido trabalhar e estão sem renda. E nós vamos precisar socorrer esses queridos, tanto nas nossas congregações quanto aqui na sede. Então, por favor, ore ao Senhor, coloque o seu coração diante do Senhor, entregue o seu dízimo, mas também ofertas. Diante disso, eu preciso falar duas coisas também. Primeiro, você que está enfrentando luta, dificuldade financeira e que talvez não tenha condições de entregar o seu dízimo, coloque o seu coração diante do Senhor. Não carregue isso como um peso. Deus é o provedor e está cuidando de você. Segunda coisa, nós que temos a renda garantida, vamos economizar, vamos ser bons mordomos daquilo que Deus nos tem dado, para que assim tenhamos como que acudir o necessitado. Então, essa palavra pastoral a você, querido membro da Igreja Presbiteriana de Brasília. Vamos ter esse cuidado. Uma outra palavra que eu quero dar para você é pai e mãe. Terminando aqui, quero te incentivar. Você vai desligar do canal do YouTube e você vai reunir com seus filhos e vai contar a história, aquilo que Deus falou ao seu coração aos seus filhos. Eles têm tido um momento às quartas-feiras e aos domingos que o nosso Departamento da Infância tem preparado uma mensagem especificamente para eles, mas essa é uma oportunidade de você reunir com suas crianças e contar aquilo que você ouviu nessa manhã do pastor André, a mensagem que Deus trouxe ao seu coração. Reúna os filhos, conte a história, ore com eles, traga a aplicação para o coraçãozinho deles também. Segunda-feira, amanhã o conselho estará mais uma vez reunido, remotamente, por videoconferência, onde analisaremos a situação, aquilo que temos feito e tomaremos novas decisões conforme a necessidade. Então, ore pelo conselho que estará reunido para que as nossas decisões sejam conforme a vontade do Senhor. E você tem à sua disposição, quartas-feiras, o nosso estudo bíblico. Estamos aprendendo a orar com homens de oração. Aprendemos já com Moisés, com Abraão. Próxima semana também aprenderemos com mais um personagem. E próximo domingo, manhã, 9h30, 19 horas da noite, a mensagem pregada para aquecer, confortar e dirigir o seu coração. Fique atento aos nossos meios midiáticos, nossas redes sociais, para você ficar bem informado daquilo que Deus está fazendo. Deus abençoe o seu dia. Até logo mais à noite, com a graça do Senhor.